Olá a todos, queridos amigos, amigas. Isso mesmo, vamos chegando para a nossa prece deste sábado, dando as boas-vindas uns aos outros, cada um a todos os demais. Que coisa boa, sábado, 21 de janeiro, já estamos novamente juntos, cada um no seu cantinho, no seu lar, na sua cidade, do modo que seja o mais próprio para este dia, que nós, como uma família querida, nos abracemos então mais uma vez, buscando o somatório da contribuição de cada um de vocês. Na Dinamarca, nos Estados Unidos, em Portugal, no Canadá, aqui mesmo no Brasil, em tantas cidades diferentes, amigos que estão na Itália, na Alemanha, no Japão, amigos que estão no Uruguai, no Japão, como dizia, que nós possamos estar felizes, usufruindo uma possibilidade preciosa que nos vai permitindo uma dedicação a todos aqueles que estão vivendo as agruras desta hora bem difícil da história humana, em que temos tantas pessoas doentes, de doenças as mais variadas, como temos também as consequências da ignorância, da violência e de tantas questões que abalam as famílias e a grande sociedade como um todo. Amigos da Argentina, amigos da Grécia que vão chegando, amigos de outras cidades do próprio Brasil em si, sejam todos bem-vindos e nos abracemos em mais uma oportunidade valiosa de contribuirmos para a espiritualidade maior que já está presente junto de todos vocês, realizando aquilo que eles, num plano invisível, vamos dizer assim, no mundo espiritual, estão com tudo devidamente pronto para que os benefícios se multipliquem por toda a parte. Eu queria lembrar para vocês da água, para que todos tenham um pouco consigo, para que ela seja fluidificada. Queria também lembrar de que cada um deve ter uma lista de nomes de pessoas da sua memória, da sua lembrança, dos relacionamentos familiares, interpessoais, profissionais, sociais, porque todos importam. E a nossa lembrança vai fazendo com que os benefícios da prece, como já se disse outras vezes, pode se estender para todos eles, incluindo os desencarnados que se foram pela Covid. Outro tanto em função de acidentes, de doenças mais graves e assim por diante, porque estarem no mundo espiritual após a desencarnação não é garantia de estarem bem. Pelo contrário, pelo que temos visto, as dificuldades continuam as mesmas e as pessoas precisando do amparo que só a espiritualidade atenta, como que, respondendo às nossas súplicas, eles podem efetivamente levar a efeito. Então, por favor, não esqueçam de ninguém. Lembrem-se até de quando vocês eram crianças, eram jovens e, independente da idade, foram conhecendo tantas pessoas e que vocês hoje, por elas, podem ajudá-las muito, promovendo o alcance da prece para todos eles, todas elas.
que possamos abraçar os aniversariantes mais uma vez do mês de janeiro, tanto quanto possamos dar boas-vindas aos que estão ingressando no grupo da prece por esses dias. Que nós tenhamos uma tarde e noite mais proveitosa ainda, porque vamos abraçados, buscando a realidade espiritual de todo o planeta Terra, desdobrando-nos com naturalidade e segurança, na companhia dos nossos anjos de guarda, os espíritos dos guardiões, cuidando de tudo e de todos, utilizando-se, amigos, pela eternidade, para favorecerem aqueles que sofrem no mundo espiritual ou que precisam do resgate, do encaminhamento, e através deles e do amor de todos aqui, da sua chegada aos postos de auxílio, aos hospitais das milhares de colônias que dizem respeito às milhares de cidades do plano físico, só que construídas há séculos e sendo uma parte fundamental da vida no mundo dos espíritos, nos moldes do que conhecemos pela literatura espiritista, sobretudo com André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Querido Senhor, aqui vamos abraçados, nos colocando aos teus pés, agradecendo pela vida, pelas providências em nosso benefício, para que tenhamos entendimento, compreensão, sensibilidade, para que, apesar de estarmos no mundo, de pisarmos os nossos pés na superfície da terra, que nossas almas estejam vinculadas cada vez mais e melhor às questões propriamente causais, portanto espirituais quanto a tudo, e interagindo com os anjos, os protetores da humanidade, os espíritos de primeira ordem, guias e mentores, benfeitores, protetores, anjos, nós estejamos doando as melhores energias nossas, vibrando no diapasão da luz, do amor e da verdade, tanto quanto ofertando do nosso duplo etérico as moléculas sadias que vão ser devidamente multiplicadas por Ti, não é, Senhor? Por Maria de Nazaré, por João Batista, o precursor, o chanceler da justiça, bem como uma infinidade de espíritos lindos que nos são modelo de progresso, de bondade, de virtudes em geral, para que saibamos de nossa parte, espelhando-nos neles, progredirmos também e alcançarmos a libertação e, desse modo, sermos mais amorosos, úteis, fraternos, cheios de empatia e compaixão,
pelos ambientes e contextos do Brasil e do mundo, onde a penúria, a desigualdade, a miséria, a fome, a enfermidade, as limitações sejam as maiores, como temos acompanhado no dia a dia dos últimos anos entre nós. Querido Jesus, que Tu possas nos conduzir sempre com o Teu magnetismo extraordinário, único, que o planeta conheceu há 2000 anos, de tal maneira que vamos sendo atraídos para todas as formas de bem fazer, de cuidarmos do nosso tempo, da nossa energia, da nossa doação fluídica, sempre voltados para a caridade, a solidariedade, a fraternidade e estas questões morais que são os elementos a serem devidamente alcançados por cada um e um dia por todos os que vivem na Terra, de um modo ou de outro, encarnados e desencarnados. Que nós cuidemos dos suicidas, milhares e milhares, no último ano e nos primeiros dias de 2023, guardando a preocupação de vê-los subindo de volta às regiões felizes, para terem ainda a maior ajuda e recuperação. Que nós cuidemos dos nossos irmãozinhos que foram preteridos, abortados, 42 milhões no ano que findou, 2 milhões já no ano que recém começou. Que nós sejamos amorosos, tenhamos braços e corações abertos, enviando a todos eles o fluido da amorosidade, resgatando-os com estas equipes lindas que nos dão cobertura, para devolvê-los às regiões de tratamento, acolhimento também, com vistas ao progresso e à prosperidade de cada um deles, de volta a planos mais novos, para retornarem em famílias que os acolham de verdade, generosamente. Que possamos cuidar das vítimas na Ucrânia, daquele prédio atingido por um míssil, de quem já estamos cuidando, mas que com as nossas energias eles se refaçam e sejam garantidos nos hospitais dos planos mais elevados da Europa, onde vão se refazer. As vítimas do helicóptero que caiu, as vítimas da violência da própria guerra em si, em tantas outras regiões da nossa Ucrânia, o bem, o amor pelos refugiados, pelos que foram acolhidos nos países vizinhos, pelas famílias, milhares delas,
que tiveram as suas vidas modificadas, aquelas outras que perderam, homens de todas as idades que foram defender a nação. Que os céus se abram, desçam os anjos para cuidá-los. E uma vez os céus abertos, permitam a entrada a níveis próprios de tantas vítimas já há quase 1 ano de conflito. Ao mesmo tempo, Jesus, que possamos nos entreter nas vítimas da Síria, do Iêmen, do Irã, do Iraque, do Afeganistão, vítimas do Estado Islâmico, vítimas outras na Palestina e em tantas e tantas situações semelhantes, seja no Haiti, no México, nas regiões inúmeras do Brasil, onde temos os problemas sociais, a dependência química, o tráfico de drogas, as ações policiais desastrosas, as milícias agindo com violência em toda parte. Os países da África, onde temos a seca, os terremotos, a penúria, a fome mesmo, para que nossos irmãos queridos, milhões de crianças precisando de ajuda, de alimento, de algo de conforto físico e muito de conforto espiritual. Que seja uma prioridade de todos nós aqui, quase todos vivendo longe do continente africano e não estando fisicamente entre estas nações. Enviemos, seja para a Uganda, para a Somália, para o Malawi, para a Etiópia, a Eritreia, o Quênia, o Marrocos, a Tunísia, o Egito, a Líbia, a República Democrática do Congo, Soweto, África do Sul, que possamos enviar nossos fluidos mais delicados e especiais, revestidos de todo o amor que consigamos, para todas aquelas famílias distribuídas por inúmeras nações, vivendo a pobreza, o conflito, a violência, a morte. Albert Schweitzer, a Mãe África e todos que pensam e sentem, buscando suas atenções para as populações dos países africanos. Abençoa, Jesus, os refugiados de outras regiões, os imigrantes vivendo agruras. Cuida, Jesus, tanto quanto conosco ajudando de todos os doentes, milhões e milhões na terra, aliás, no plano
na pátria espiritual, onde os doentes seguem suas condições de antes, quando estavam encarnados, com poucas mudanças após a desencarnação. Daí a nossa súplica, para que tu envies, Jesus, com Maria, legiões de anjos, protetores, terapeutas, enfermeiros e médicos, em prol do resgate, da libertação, da cura, com o nosso fluido útil, para que todos voltem a ter vida, vida saudável, liberdade nas esferas onde o amor prevalece. Que possamos cuidar de todos os doentes em casa, nas ruas, os dependentes químicos de crack, de álcool, as crianças no espectro autista, ou com TDAH ou epilepsias, os adultos com câncer, com doenças cardiovasculares, neurológicas, infecciosas. Quanta gente ainda no mundo com malária, com ebola, cólera, em África, por exemplo, tanto quanto na China, 80% da população tendo o vírus da Covid-19, o que significa milhares e milhares de mortos nas últimas semanas. Porque em nós, Jesus, na companhia de Confúcio, de Forri, de Lao Tse e daqueles lindos espíritos mais elevados que viveram também na China, falanges de superiores moralmente designados, para que os mortos, em tão grande número como tivemos noutro tempo, no Brasil e nos Estados Unidos, na Itália, na França, eles sejam acolhidos no mundo espiritual com todo o amor, todo o cuidado, e se restabeleçam com o nosso fluido benéfico para a cura do perispírito exaurido pela enfermidade da Covid-19. Profissionais de saúde da China, do mundo inteiro, abençoados por ti, Jesus, para fortalecê-los no trabalho, em prol da vida, da saúde, do bem-estar de tanta gente. Aqui estamos, Senhor, pensando as dores da alma e as dores do corpo físico de milhões de pessoas, pensando em familiares, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, que estejam bem ou precisando da assistência espiritual para que a tenham o quanto antes. Tanto quanto Jesus, buscando aqueles que vivem na miséria, que têm fome, que não têm o que comer ainda hoje. São dezenas de milhões no Brasil. E por eles e os demais na Índia, na Coreia do Norte, no Paquistão, em Honduras e El Salvador, na Guatemala, na Nicarágua,
em lugares como na Venezuela, em Cuba, lugares que precisam tanto de assistência da parte daqueles que são benfeitores, daqueles que amam, que servem, que desejam absolutamente o bem para todo mundo. Aqui estamos, então, Maria de Nazaré, sob a égide do teu amor, vendo o progresso da luz a beneficiar milhões de pessoas, luz divina, luz do Cristo, a vossa luz, tanto quanto a luzinhas de todos aqui na prece, que como vagalumes, como pirilampos, acendem um pouquinho de si enquanto oram, para que tu possas ajudar mais e melhor a grande comunidade dos aflitos que estão na terra dos dois lados, vivendo as provas e as expiações destes tempos. Muito obrigado, amigos tão queridos, ligados a todos os países onde vocês estão. E que possamos nos ver logo mais na prece pela humanidade em espanhol, daqui a 1h30 mais ou menos, ou no mais tardar, amanhã já no domingo, com muita alegria e gratidão a Deus pela vida, pela amizade, pela ideia da prece e do quanto ela pode beneficiar por quem oramos e aqueles que oram por eles. Um grande abraço para todos, um feliz entardecer neste sábado, uma noite maravilhosa e que possamos nos sentir abraçados o tempo todo, compartilhando minutos de oração, de paz, de comunhão e de amor. Obrigado, amigos. Até daqui a pouco, em La Oración por la Humanidad, ou no mais tardar amanhã. Obrigado, queridos.